Opa, falei pessoal, beleza? Aqui é o Matheus do canal Litsolver e hoje eu vou dar continuidade, no estudo do livro de Data Intensive Design, Data Intensive Application. Então, enfim, no vídeo anterior eu falei sobre hash index, e agora vem uma segunda parte, que é logo o capítulo seguinte, que fala sobre SS Table e LSM3, que ele é mais ou menos um. Enfim, ele é talvez uma otimização, que ele já percorre, ele funciona melhor para queries em ranges, e também tem algumas melhorias. Eu vou descrever aqui mais a fundo. Eu só já dei continuidade com esse tipo de conteúdo porque no YouTube deu mais views. Então, senti isso como feedback positivo, e então eu estou seguindo aqui essa empreitada. Então, quando a gente viu no hash index, na hora de escrever no arquivo, né, ele segue o modelo chamado log structured, que é os seus logs estruturados, nada mais do que isso, né? Então, quando a gente escrevia lá antes, né, era chave, vírgula, valor, aí quebrava a linha, chave, vírgula, valor. Então, como aqui está explicando, onde cada registro é feito de forma sequencial sem se portar com a ordem. Então, quando a gente viu no anterior no hash index, a gente vai escrever, não tem nada de ordem. Então, se eu quiser, sei lá, eu quero as chaves que começam com M, fica, sei lá, entre Mateus e Marcos. Aí, enfim, eu teria que olhar todo mundo ali para a chave, né? Não conseguiria de uma maneira inteligente ali saber exatamente quais chaves estão entre cada um. Eu não ter essas chaves ordenadas, né? Então, beleza. Agora imagina que a gente quer ordenar esses registros, né, de acordo com a chave. A gente quer saber a ordem entre cada um e pegar, né? Como eu falei nesse exemplo entre Mateus e Marcos. Então, como a gente faria isso? Conforme escrevendo aqui, esse formato onde as chaves e valores são ordenados é chamado o SS Table ou Sorted String Table. Então, esse modelo, diferente do hash index, né, do log structure, na real, a gente vai já escrever o arquivo de forma ordenada. Então, esse aqui tá falando que é uma tabela. Ou simplesmente SS Table, beleza. Nesse formato, cada chave é única, por enquanto não vamos pensar na escrita. Show. Nesse formato, a gente não vai pensar como esse arquivo é criado. Primeiro, vamos supor que a gente já tem esse arquivo pronto, né, o CSS Table. Como a gente vai operar com ele? Então, o livro ele começa nessa abordagem. Ele primeiro assume que a gente já tem esse arquivo ordenado, com chave única. E aí, beleza, como é que a gente faz agora para resolver aquelas questões lá de conflito, de merge, compactação e por aí vai que a gente viu no hash index, né? Então, beleza. Supondo que já temos essas tabelas ordenadas, com chave única, o processo de merge dos segmentos fica extremamente simples. Então, no anterior, né, no hash index, a gente fazia o merge olhando, né, cada chave, removendo e tal. Agora, aqui, né, assim, lá não se preocupava com ordem, então aqui eu tenho que me preocupar com ordem. Mas ainda assim, o merge fica bem simples, né? Como a gente pode ver aqui nessa imagem, ele vai usar uma abordagem muito parecida com o merge sort. Se você nunca viu merge sort, ele faz praticamente a mesma coisa. Ele vai ter dois segmentos ordenados, ele vai mergear os dois de forma que a junção fique ordenada. E como é que ele faz isso? Praticamente aqui, ó, imagina aqui, ó, nessa imagem ele vai mergear esses três, né? Nesse final aqui. Praticamente ele vai ter um ponteiro, né, marcando o elemento atual de cada segmento, e aí ele vai sempre pegando o menor e atualizando o ponteiro para frente. Então, por exemplo, ele vai começar aqui, né? Handbag, handcuffs e handful. Aí o menor é o handbag. Então, ele pega o handbag e vai para handful aqui. Aí, beleza. Agora é handful, handcuffs e handful de novo. Vamos imaginar que o segmento 3 ele é o mais recente. Então, a gente vai priorizar, no caso de igual, né? Ambos os dois aqui. Em caso de igual... Ah, não, mas handcuffs é menor. Então, o primeiro é handcuffs. Aí, então, beleza. Começou handbag, que é handcuffs. Aí, aqui foi para handful de novo. Aí, de novo, handful, handful e handful. Se tu for ver, o mais recente é o segmento 3, que é o segmento mais novo. Então, ele vai pegar esse aqui e vai avançar todo mundo. Agora tá todo mundo em handicap. Aí a mesma coisa para handicap, mais recente é o 3. Tanto que aqui tá o mesmo valor do 3, se você for comparar aqui. Aí anda todo mundo. Aí tá aqui handwork, handwork, handwork. Não, peraí. Handicap chef, não sei nem falar isso. Mas beleza, handwork é menor. Então ele vai pegar o segmento 3 de novo, vai avançar aqui. E vai fazer isso até acabar, até botar todo mundo aqui ordenado. Então é isso que acontece. Então aqui eu só estou lembrando, né, novamente, que se a chave existir, a mesma chave não existir em segmentos diferentes, a gente vai pegar o segmento mais novo. Agora, como é que a gente faz para encontrar, né, assim, no hash index, a gente já olhava direto o valor, né, na tabela e sabia a posição. Aqui, a gente pode fazer a mesma coisa, mas lembra daquela limitação que a gente tinha de que se o número de chaves crescer definitivamente, a gente não consegue mais lidar, né? Tipo, não tem como criar o hash map, porque não vai caber na memória. Então, aí como é que nesse caso aqui ele faz a otimização para esse caso, né? Tipo, na hora de encontrar uma chave na tabela, como já está tudo ordenado, a gente não precisa necessariamente indexar todos. A gente pode ordenar, a gente pode indexar a chave de forma espaçada, considerando, sei lá, quantos kbytes, né, que tem de dados entre cada chave. E como ele está ordenado, eu posso encontrar a chave mais próxima, e assim que eu encontrar a chave mais próxima, eu vou olhando um a um, que nem a gente foi fazendo aqui, né, nessa imagem acima, até chegar no elemento que eu quero. Aí, beleza, né, tão performático, né, quanto o hash index de direto, mas como está ordenado, e esse scan, né, de ficar indo pro próximo é bem rápido, então assim, se for poucos kbytes, sabe, dependendo do tamanho, né, de espaço entre cada chave, continua muito rápido e diminui drasticamente, né, porque é praticamente dividir pela quantidade de elementos entre cada intervalo, né, a quantidade de chaves. Então, sei lá, se eu fizer já um intervalo só com 3 elementos, eu já diminuo 3 vezes já o tamanho do hash map, né? Então, pô, vale a pena essa troca. Esse aqui é o trade-off. Então, vamos ver aqui, né? Na imagem abaixo, ó, podemos ver como ficaria essa estrutura. Suponho que eu queira acessar a chave handwork. Ela vai ficar entre handbag e handsome. A gente está ordenando de acordo com a ordem lexicográfica, né? A ordem alfabética. Isso significa que podemos pular a posição informada. A gente pode pular, né, para a posição do handbag, que é o primeiro aqui. A gente vai andar no máximo até handsome. Ele tem que estar entre os dois aqui, porque está ordenado. Então, a gente vai fazendo um scan sequencial até encontrar a chave desejada, como eu acabei de falar. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu for aqui o handbag, ó, tá no offset
102 mil e 134. O range-some está no 104 mil. Então, assim, tem 4 mil bytes, tem 2 mil bytes aqui, né? Um pouquinho mais de 2 mil bytes para ir percorrendo e ver. Então, isso aqui é rápido, né? Assim, para fazer. Aí, só que tem um detalhe. Entre cada intervalo, a gente pode salvar também no disco esse conjunto junto, né? Então, assim, cada intervalo aqui, ele vai estar todo mundo junto aqui. Até porque, imagina, se eu for acessar qualquer chave daqui de dentro, eu vou precisar pegar todo o bloco, né? Para ir pegar. A não ser que seja exatamente a que tem a chave aqui no hash map, né? Que no caso agora ele vai chamar de sparse index para indicar, né, que é espaço. Mas aí eu posso pegar todo mundo de uma vez só. E como eu sempre acesso esses caras juntos, a gente pode comprimir esse dado também no disco e jogar ele junto ali comprimido, que é tranquilo, sabe? Tipo assim, a gente tem essa vantagem. Então, como a gente vai escrever aqui, né? Com essa técnica, conseguimos diminuir consideravelmente o tamanho da tabela hash. Show. De acordo com o livro, de acordo com o livro, o tamanho do intervalo, escrevi tudo errado aqui, fica, tá, o tamanho do intervalo entre cada chave é algo na casa de poucos kilobytes, beleza? Alguns mil de bytes aí, quando a gente viu ali 2 mil na imagem acima. Lembrando que o trade-off é, quanto maior o intervalo, mais lento será a leitura, mas a gente vai economizar o hash map, então esse é o trade-off. Agora, visto que todas as chaves dentro de um bloco serão acessadas da mesma forma, saltando do início do intervalo até achar o elemento atual, e olhando um a um, né? A gente pode salvar todas as chaves num bloco de memória e comprimir, como podemos ver na mancha cinza da imagem acima, né? Então aqui eu estou descrevendo o que eu acabei de falar antes. Como a gente acessa todo mundo junto, a gente pode pegar e salvar essa galera junto e acessar todo mundo. Qualquer chave que eu pegar ali, eu vou pegar logo o bloco, sabe? Não preciso pegar exatamente no disco cada um e com isso então eu consigo comprimir exatamente aquele pedaço. Porque eu posso comprimir porque eu não tenho risco de eu querer pegar esse cara e ter uma parte de cima. Então ao comprimir é tranquilo. E isso já diminui também, né, o tamanho de consumo do HD. Aí beleza. Visto que todas as chaves dentro do intervalo do bloco acessado, beleza. Podemos salvar todas as chaves num bloco de memória e comprimir, como podemos ver na mancha cinza. Então, a gente economizar memória, a gente também diminui o próprio tráfego de I/O, né? Porque ao fazer a requisição do disco, o tamanho do que a gente está requisitando também afeta no tempo. Então, beleza. Então, voltando. Hash index tem o índice de todo mundo e tu acessa diretamente o valor usando esse cara, mas tem essa limitação de que a quantidade de índice pode, uma vez atingindo o limite, não tem o que fazer. Agora, já no SS-Table, como a gente tem a tabela ordenada, a gente vai usar esse índice espaço e vai fazer esses saltos e depois olhar um a um em cada bloquinho, né? Entre cada index. Show. Beleza. Então, esse é o SS-Table. É apenas isso. A gente lida, então, com a parte de merge e compactação dessa forma. Mas como é que a gente escreve? A forma de escrever seria esse LSM tree. Porque, lembrando, assim, assumindo que a gente tem a tabela já ordenada, a gente viu que é fácil trabalhar. É fácil fazer um merge, e a gente pode salvar, a gente pode ter ali o índice espaço, e a gente pode salvar o bloco já comprimido, então tem essas vantagens. Mas agora, como é que a gente vai escrever isso já ordenado de forma inteligente, né? Então, essa parte que vai falar aqui, que é usando a LSM tree. Agora que sabemos usar a tabela, precisamos saber como ela é construída. Como salvamos as chaves ordenadas garantindo performance. Que é isso, eu poderia ficar salvando e depois sempre ordenando, mas isso não é performance, tem que ter alguma forma mais inteligente. Para manter a estrutura ordenada no disco, utilizamos a B-tree. Falaremos sobre ela depois. Então, assim, tem uma diferença. A gente quer saber que o valor das chaves, né, estão ordenadas, mas aí, por exemplo, agora uma outra coisa é garantir uma ordem entre os segmentos no disco. Isso é outro rolê. Aí a gente vai falar sobre isso depois, que nem eu li essa parte ainda. Mas para manter a estrutura ordenada na memória, é bem mais fácil. Então, assim, ou seja, você pode manter ordenada no disco, que seria o ideal também, para você fazer essas requisições de I/O no HD. Mas inicialmente, na hora de construir a tabela, a gente vai focar em manter ordenada na memória, porque é mais fácil. Porque existe já diversas estruturas de dados que fazem isso, né? Como a árvore rubro-negra, a árvore AVL, as árvores altamente balanceadas, né? Self-balance, que se balanceia automaticamente. E uma heap, por exemplo, são várias estruturas de dados que garantem isso, né? Você vai colocando o item nessa estrutura de dados e na hora de você ler, ele vem ordenado. Então, eu posso escrever em qualquer ordem, na hora de fazer a leitura já vem ordenado. Então, praticamente é isso. Então, essa LSM tree provavelmente é uma espécie de alguma heap, pode ter algumas alterações, mas resumindo, vai ser uma estrutura de dados que faz algo próximo ao que uma árvore AVL, uma árvore rubro-negra ou uma heap faz. Agora podemos fazer o nosso mecanismo de armazenamento funcionando da seguinte maneira. Beleza, a gente tem essa árvore, mas como funciona? Quando a gente requisita uma escrita, a gente adiciona uma estrutura de árvore balanceada na memória. Lembram? Tá na memória. Que nem o hash index antes, que estava na memória, tá na RAM executando, a mesma coisa para essa árvore. Então a gente vai ter ali que eles chamam, né, assim, normalmente o nome técnico que chama de main table, né? Memory table, alguma coisa do gênero. Então, beleza, eu tenho na memória ali a minha implementação lá da main table, que pode ser que vai ser uma árvore balanceada, na memória, lembrando. Aí toda vez que eu estou fazendo isso, eu estou colocando ali. Então, na hora de fazer a leitura, principalmente, inicialmente eu vou ver nessa main table que está rodando, e se não tiver ali, enfim, depois aí eu vejo nos outros segmentos, que Aí qual é a ideia? Então eu vou colocando nessa main table os itens. Aí quando ele chega a um certo limiar, um tamanho, que normalmente são alguns megabytes, a gente pega, transforma ela no arquivo SS-Table e salva no disco. Então esse é o processo. Então as escritas mais recentes ficam na memória nessa heap. Uma vez que ela chegou a um tamanho, eu salvo, eu crio, né, esse SS-Table porque é fácil criar
é fácil criar, né, a partir de uma heap, né, um arquivo já com a chave ordenada. Ou seja, isso pode ser feito facilmente, pois a árvore já mantém armazenadas as chaves ordenadas. E já na própria estrutura de array, né? Provavelmente é só você ler o array da heap direto que já vai pegar todo mundo. Então esse novo arquivo será o segmento mais recente do banco de dados, né? Porque a gente está escrevendo sempre o mais recente ali na memória. Aí, uma vez que chegou o tamanho, compacta e joga ali, que seria um segmento como a gente viu lá no hash index. E aí começa já uma nova instância dessa árvore na memória, escrevendo os itens mais recentes. Então, beleza. Agora, assim como o hash index, a gente precisa verificar se a chave existe em cada segmento, né, do mais recente para o menos recente. Então, na hora de fazer a leitura, primeiro ele vai ver no main table, aí se não tiver, ele vai olhar cada segmento, né? No caso, eu imagino que o próprio main table vai ter o... Como são alguns megabytes, talvez ele simplesmente faz a busca, né, na árvore, né? Deve fazer assim. Realmente, eu não lembro no livro ter especificado como ele faz a busca na main table em si. Mas, inicialmente, a ideia de uma leitura, ele vai olhar primeiro na main table, se não tiver, ele vai olhar no último segmento criado, depois no penúltimo segmento, vai fazendo isso até chegar no final. Então ele vai do mais recente para o menos recente. E aí, e de tempos em tempos também, né? Assim que a gente fez lá com o hash index, conforme vai criando mais segmentos, a gente pode fazer os merges, né? Porque vai ficando. Porque não é muito bom você ter muitos segmentos, porque senão você ficar olhando um a um a um. Então, quando faz o merge, você reduz esse tempo de leitura. Então, de tempos em tempos, ele vai fazendo merge e compactando, né, as SST. E ao mesmo tempo, né, aqui com a gente tá falando aqui, a gente vai remover chaves duplicadas entre segmentos diferentes, porque o merge já faz isso, e os itens deletados também. Então, ou seja, tem que ficar rodando de tempos em tempos aqui uma rotina aí de compactação em match. Aí beleza. Diferente do hash index, aqui mantemos as escritas mais recentes em memória para depois salvá-las em um segmento. Isso permite uma escrita bem eficiente e bastante flexibilidade na hora de tratar o dado. No entanto, há um problema. Se o sistema cair, perdemos todas as escritas mais recentes. Ou seja, no hash index antes, a gente escrevia já direto no arquivo. Não era na memória ali. Então não tinha esse problema, porque se caísse, o problema era perder o hash index, né, e ter que reconstruir lá o índice. Mas já no SS Table, o LSM Tree, isso é um problema que os mais recentes ficam na memória. Então, assim, eu perco as escritas. Então, imagina que eu, sei lá, fiz algumas transações e antes de chegar em tantos megabytes e transformar numa SS Table, desligou lá o computador, sabe? Aí a gente perdeu essas escritas. Então, para contornar esse problema, a gente pode meio que fazer um log struct, né, a gente fazendo no hash index, só para esses últimos itens. Então, ou seja, a gente escreve tanto na memória, mas escreve nesse arquivo igual a gente fez para hash index antes, só que só para o último segmento, né? Que a gente chega e utiliza ele como backup. Aí, uma vez que a árvore chega lá no tamanho de tantos megabytes e vai virar uma SS table, a gente pega e se livra desse backup, né? Não precisa mais. E assim, mas não tá ordenado. Mas aí é o último segmento só, então assim, na hora de recuperar, é aceitável um trade-off chegar e ordenar um arquivo de poucos megabytes. Tipo, não é tanto problema. A gente não precisa salvar já ordenado esse cara. Mas beleza. Aí tem uns pontos também a se considerar de performance, né? Como é que a gente pode melhorar esse sistema, né? Assim, tu viu que ele tem algumas falhas. A primeira, assim, é como a gente cria os segmentos, esse salto que ele dá para cada um, e um problema que também tinha do hash index, né? De ter muitos segmentos e você ter que ficar olhando um a um, de trás para frente, e nesse ainda é pior, porque vou ter que ficar olhando um a um e lembrando que não é todos os índices, então não é odd 1. É olhar e percorrer o tamanho lá do range e, opa, não achou. Vai fazer isso para todo mundo, então assim, seria bom evitar. Então é o que a gente vai falar aqui, né? Sempre que requisitamos uma chave que não existe no banco, esse é o pior cenário, quando não existe vai ter que olhar todo mundo, porque não existe, a gente precisa checar a main table de todos os segmentos, do mais recente para o menos recente. Logo, buscar a chave inexistente é custoso. Então, a gente quer evitar de olhar, pô, se a chave não existe, a gente quer evitar de percorrer à toa. E aí, incrivelmente, existe uma estrutura de dados, eu acho que é um algoritmo que usa a probabilidade, chamada Bloom Filter. Então, para evitar esse cenário, o que ele faz, né? A gente pode usar esse Bloom Filter para avisar, informar estatisticamente se a chave existe ou não no banco. E essa estrutura de dados, ela garante quando não existe. Ela pode falar que existe e não ter, isso pode acontecer, né? É um falso positivo, mas ela garante que quando não existe, não existe mesmo. Mas por que então você já não... Assim, a gente não pode botar todas as chaves para checar, porque senão a gente volta para o problema do hash index. Aí, esse Bloom Filter, ele consegue fazer, assim, eu preciso estudar e mostrar mais a fundo, mas eu sei que na ideia ele consegue, com pouca quantidade de dado, te responder isso. Se a chave existe ou não dentro dessa estrutura, só que o trade-off disso ele reduziu e tirou informação. Então ele não consegue informar com 100% de precisão, mas a precisão é bem alta, assim, né? Acho que é acima de 90%. Não sei, eu teria que estudar e ver esse bom filtro. Mas já é uma ótima, mesmo sei lá, imagina que fosse 50% de precisão. Você já vai eliminar 90% dos casos de ficar checando, né, uma chave à toa, né? Então, pô, é ótimo. Esse algoritmo aqui ele é bem usado para várias outras coisas. Se eu não me engano, quando você vai criar uma conta e ver se o teu e-mail existe ou não, é o mesmo problema, né? Saber se a chave existe ou não no banco de dados. Então, eles usam Blue Filter para você não ter que ficar fazendo toda a requisição no servidor. Então, ou seja, esse Blue Filter é uma estrutura que cabe na memória, então ele baixa para tua máquina. Então, meio que a tua máquina consegue dizer todos os e-mails naquele momento, né? De uma forma tem informação sobre todos os e-mails. E aí ele usa isso para checar se existe ou não. E aí, na hora que você vai escrever um e-mail lá, ele fica toda hora falando, né? Opa, se já existe. É por causa disso. Então, beleza. Aí, na hora de compactar e mergear também as SS Table, a gente pode, né, usar técnicas diferentes de acordo com os casos de uso. Aí existem dois tipos, o size-tied e leverage. Assim, na comparação do size-tied,
aqui eu só estou listando, né, em quais lugares usam isso. A size tied, as SS table mais novas e menores, são sucessivamente mescladas nas maiores antigas. Então é isso. As pequenininhas vão sendo mescladas na de cima, aí quando a de cima chega também a certo tamanho, aí mescla na de cima e vai jogando para cima. Então as mais antigas vão ficar grandes e as mais recentes vão ficar menores. E com o tempo vai todo mundo crescendo, né? E é isso. Já na Leveled, o intervalo das chaves é dividido em SS table menores, né? Então, assim, e os dados mais antigos são movidos para níveis separados, o que permite que a compactação prossiga de forma mais incremental e use menos espaço no disco. Tá resumindo, assim, a chave, tipo. Deixa eu só ver aqui se eu entendi certo. Ele vai para um intervalo de chaves, ele vai direcionando, né, os valores, né, no segmento. Conforme, assim, e ao longo do tempo também vai em cada nível ali, né, que seria de A a S. Depois outro A, de S a tanto. E cada um, conforme é mais antigo, também vão ter níveis diferentes, né? Então, cada segmentação dos segmentos vão ter níveis. Então, mais ou menos, é ideia por aí. Mas, enfim, é infinito essas possibilidades. Você pode pensar em várias formas, mas a ideia é você, assim, o objetivo, né, de você mergear e compactar é garantir que, assim, tem o trade-off de você ter um segmento muito grande e tem o trade-off de ter vários segmentos pequenos. Então, o objetivo, assim, o ideal seria você ter o teu dado, sei lá, se tu tem, você meio que ter, tipo, você distribuir igualmente entre cada segmento, né? Você não quer ter um segmento muito maior do que o outro. Então, a meta é que você quer diminuir o número de segmentos, que também não quer ter tanto segmento, mas você quer também que o segmento, cada segmento seja o menor possível. Então, se um segmento é muito pequeno, significa que provavelmente um outro segmento vai ser muito grande. Então, isso cria um ponto de gargalo, né, no teu banco de dados. Então, o objetivo é, cara, todo segmento tem que ter o mesmo tamanho, assim, no mundo ideal. E a quantidade de segmentos em si precisa ser uma quantidade. Também tem o trade-off, né? Claro que são duas variáveis, né? Você vai primeiro controlar ali, tentar evitar a quantidade de segmentos para poder ficar perguntando em cada um, você vai querer evitar isso. Mas a gente já tem um Blue Filter, né? Então, se o Blue Filter for muito bom para isso, mas ainda assim ele não diz exatamente qual segmento tá, né? Tem isso. Então, por exemplo, podia até fazer uma otimização no Blue Filter de perguntar, sei lá, usar um Blue Filter só na metade dos segmentos e outro no total e perguntar para ir segmentando. Poderia. Mas enfim, para tu ver que a possibilidade é infinita. Você vai pensando de acordo com a criatividade. O livro ele só falou sobre esses dois. Então, mesmo quando o conjunto de dados é muito maior que a memória disponível, ela continua funcionando bem. Porque a gente vai se segmentando, né? A gente vai dividindo, então isso é tranquilo. E como dados são armazenados em ordem de classificação, você pode realizar consultas de intervalo com eficiência, verificando todas as chaves acima de um mínimo e até o máximo, que é o que a gente viu lá dos passados. E como as gravações em disco são sequenciais, a LSMTRI pode suportar uma taxa de transferência de gravação notavelmente alta, como a gente viu, que ele pode comprimir e já guardar, porque aqueles dados vão ser sempre acessados juntos. E aí tem algumas otimizações que quando você deixa em cache, às vezes você acessa um conteúdo da memória, você pode deixar em cache, blocos, né? Então, para não ficar toda hora indo no disco e também pegar. Como a gente está sempre acessando em bloco, então isso otimiza vários acessos, assim, aí, por exemplo, ele é ordenado, sequencial e tem queries em range. Então, provavelmente, e chaves próximas são acessadas em tempos próximos, e isso otimiza o hit no cache. Então, por isso que ele aumenta ali a taxa de transferência, né? Porque ele evita requisições na I/O à toa. É isso aí, galera. Novamente, não se esqueça de dar o like, curtir e compartilhar. Esse foi a segunda parte aí do capítulo de banco de dados. Tô achando muito massa porque, ao escrever esse documento e explicar, eu tô pegando conteúdo mais a fundo. Quando eu só tava lendo, eu não tava pegando assim tão bem. Então, sinto que agora eu entendi bem, assim, cada caso aqui. Então, eu tô vendo realmente ali os desafios que a galera vai enfrentando conforme vai criando um banco de dados. Então, eu espero que tenham curtido. Espero que o meu processo sendo divulgado aqui faça você também sentir a mesma coisa que eu senti. Então, resumindo é isso, galera. Valeu e até a próxima.